Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E nós vamos proceder a mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Mas antes, nossa oração. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, estudarmos a tua palavra. Senhor, rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, o teu esclarecimento, a tua sabedoria que vem até nós, que teu Espírito Santo fale as nossas mentes e nossos corações, para que possamos realmente receber mais de ti, com clareza, para a honra e glória do Senhor. Nós rogamos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Hoje nós vamos tratar sobre o convívio em sociedade. Relacionamento com o próximo, né? Basicamente isso. Nós vamos falar especificamente sobre julgamento. Né? O Cristo falou sobre julgamento. Né? Julgamento é vamos dizer assim, é uma avaliação. Uma avaliação que é feita normalmente mediante a ponderação, né? O confronto, né? A ponderação entre ações de um lado, princípios e valores de outro lado, com o objetivo de, vamos dizer assim, definir o que é certo e errado e, de uma maneira geral, apontar responsabilidades. Esse é o caso, né? Nós vamos falar sobre esse julgamento, em que as pessoas olham para os outros julgando. Esse julgamento ele pode ser realizado, vamos dizer assim, mediante um sistema referencial, de referência, né? Um sistema de referência, a pessoa julga com base em quê? Ou de acordo com convicção pessoal, que não é lá muito legal, né? Quando tem uma referência, né, um sistema referencial, uma lei, por exemplo, as ações que são exigidas das pessoas são exigidas de todos que se sujeitam a essa lei, a essa referência por igual. Inclusive o próprio julgador, aquele que está julgando o outro, ele também tem que estar sujeito a essa lei, a questão ali que está sendo colocada. Os julgamentos exigem, né, o cumprimento de critérios definidos. Porém, o julgamento, quando ele é baseado em convicções pessoais, a pessoa julga segundo a sua própria ideia, segundo a sua própria opinião, não tendo, portanto, um referencial externo a ela, infelizmente, esse tipo de atitude pode conduzir a uma tirania, a um autoritarismo, justiça própria, né? Justamente porque a pessoa aplica a justiça própria, ela faz aquilo que ela acha que deve ser feito e pronto, e exige das pessoas assim. Não é lá muito legal. Normalmente, espera-se que o julgamento justo, ele leve em consideração, vamos dizer assim, que as pessoas se submetam a essas exigências definidas com o mesmo critério para todos. Essa é a questão. Se exige de alguém o que todos estão obrigados a fazer, aí tudo bem. Na realidade, o Cristo ele falou sobre o julgamento nas nossas ações, no dia a dia em nossas vidas. Ele falou sobre isso no Sermão da Montanha, orientando as atitudes, né, de todos nós diante do próximo. E essa atitude diante do próximo exige que nós tenhamos ali o mínimo de senso a respeito do que a gente vai fazer. Afinal, ninguém vive sozinho, a gente não pode exigir das pessoas algo que a gente também não esteja sujeito, né? Vamos ler o que o Cristo fala nesse trecho do Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco
do olho do seu irmão. Amém. Maravilha. Bem, é bom deixar claro desde já que esses versículos estão, na realidade, ensinando a respeito da vida em sociedade, o relacionamento com o próximo. Embora ele possa se referir indiretamente ao que as pessoas costumam chamar de julgamento final, juízo final, né? Assim, na realidade, quando Cristo, né, ele diz, não julguem, versículo 1, não julguem para não serem julgados. Quando ele diz não julguem, ele não está dizendo, né, ele não está ali, na realidade, aconselhando as pessoas a tomarem uma posição isenta ou neutra diante de uma atitude, diante de um comportamento que a pessoa está vendo. Não, longe disso, ele não está falando isso. Se vocês virem alguém pecando, se vocês virem alguém fazendo alguma coisa errada, não julguem, fiquem neutros, fiquem isentos. Não, ele não está falando isso não. Pelo contrário, longe disso, né? Ele não está falando isso. Ele está, na realidade, alertando. Presta atenção, ele está alertando para que nós tenhamos, né, consciência para não aplicarmos a justiça própria no julgamento daquela pessoa. É a maneira dele falar, não julguem para não serem julgados. Mas ele não está dizendo que não é para julgar de uma forma direta. Vamos cuidar um pouco mais disso daí. O que importa, repito, é a justiça própria. É assim, é muito comum a gente ver as pessoas pecarem e depois virem, né, argumentando que não é para julgar, que elas não podem ser julgadas pelo erro, né? Citando exatamente esse versículo, não julguem para não serem julgados. Ou seja, as pessoas querem pecar e muitas vezes sabem que estão pecando, mas na realidade, na tentativa de se isentarem de qualquer responsabilidade, ou mesmo de não precisarem justificar os seus atos perante os outros, elas acabam lançando esse versículo como um chavão. Não julguem para não serem julgados. Mas quem está em pé de julgamento, quem está em condições de julgamento, é ela que pecou. No entanto, a gente sabe, as pessoas têm que se responsabilizar pelos seus atos, né? Estamos falando do relacionamento ali com o próximo. Na realidade, o que o Cristo está falando é da nossa atitude, não da atitude da outra que está pecando. No entanto, né, quando a gente vê ali o verbo julgar, não julguem para não serem julgados. O verbo julgar ali, ele tem mais conexão com a censura e a injustiça. Ou seja, não julguem com censura, não julguem injustamente para não serem julgados dessa forma. Como se ele dissesse assim, a arrogância, a vaidade, a ignorância ou mesmo o preconceito, né? Eles tomam conta das pessoas no momento em que elas apontam para o erro cometido. Olha lá, o fulano está errando, o fulano está pecando. Só que elas acabam aplicando ali um critério pessoal, um critério próprio, quando na realidade não é isso que deve ser feito. Isso se aproxima da justiça própria. E é isso que ele está falando, não façam isso. Se o Cristo adverte para não empregar a justiça própria nesses julgamentos, o julgamento que nós fazemos, ainda que interiormente, a gente não precisa nem falar. Porque assim, quando a gente vê, a gente julga já no nosso coração. É isso que ele está colocando. É porque a pessoa, né, quando ela faz isso daí, é porque a pessoa está sujeita aos mesmos critérios em um julgamento de retorno. Digamos assim, a pessoa julga o outro que pecou, mas um dia ela peca também. O outro que pecou anteriormente vai julgar assim, com o mesmo peso, com a mesma medida. Essa, na realidade, é a continuação lógica que ele acaba falando no versículo 2. Isto é, vamos dizer assim, né? Os outros logo notam que foram julgados, né, censurados, ou talvez até injustiçados, não sei, e do mesmo modo, eles censuram a pessoa que tinha julgado anteriormente, que só pode, na realidade, receber o que insiste em entregar. Se a pessoa julga com peso, ela depois vai receber um julgamento com peso. Quem não mostra amor não recebe amor. Quem age com ódio recebe o ódio. Não tem como ser diferente. Se a pessoa não pode ver coisa boa nos outros, os outros também não vão ver a si mesmo como uma pessoa boa. Se não tem misericórdia, não vai receber misericórdia, né? O Cristo ainda falou isso na oração, né? Perdoe para que vocês mesmos sejam perdoados. Então não tem como, né? Bondade atrai bondade. Censura atrai censura, por outro lado, né? E assim por diante. Mas ele não falou, quando ele colocou lá, não julguem, ele não falou isso de forma absoluta, mas ele está ponderando as atitudes de quem julga e de quem está sendo julgado. É nesse sentido que ele está falando. A gente não pode simplesmente falar, não julguem. A frase não termina aí.
A frase termina, não julguem para não serem julgados. Ou, da mesma medida, ele fala isso no versículo 1º, mas ele continua explicando o que ele está querendo nos versículos seguintes. O julgamento que você fizer vai ser feito depois sobre você. Esse, na realidade, é o princípio da semeadura. Por trás disso tudo, a gente pode enxergar a semeadura. O que você planta, você vai colher. Então, se você julga com peso, você vai colher depois, quando for o caso, se for o caso, queira Deus que não, que quando você estiver sendo julgado, as pessoas vão julgar também com o mesmo peso. Imagine assim, você está querendo fazer uma coisa, e você quer que seja feito daquele jeito, e você exige das pessoas fazer daquele jeito. As pessoas fazem. Se um dia você, por deslize talvez, não fizer daquele jeito que você mesmo exigiu, o que vai acontecer? As pessoas vão exigir de você a mesma coisa. Não tem como ser diferente, não é? Ó, limpa aqui desse jeito. Tá bom, aí o dia que você foi limpar, você não limpou daquele jeito. Com a mesma qualidade. Pronto, as pessoas vão, mas foi você que limpou, você exige da gente, mas você mesmo não faz. É bem isso aí que acontece, entendeu? Antes de nos preocuparmos, né, com o princípio em si orientando a semeadura, julgamento lá no final dos tempos, antes de falar de semeadura para o final dos tempos, nós precisamos pensar no hoje. É aqui e agora, porque a gente colhe o que planta. Então, se nós plantamos hoje algo bom, certamente no futuro colheremos algo bom. E é exatamente por causa desse princípio que há esperança de um futuro melhor. Sempre. Porque são as boas ações de hoje que garantem um resultado bom para nós amanhã. É assim que funciona, né? Afinal, né, a vida e por consequência, a vida eterna, ela é governada por regras muito claras. Deus estabeleceu nas Escrituras regras muito claras, bem definidas, que controlam a existência de todos nós. Mesmo que pense diferente, a regra de Deus, ela vai ser aplicada independentemente do entendimento da pessoa. Veja bem, o que se planta, colhe. O que desejar aos outros, você vai ter de volta para você. É nesse sentido a frase, não julgue para não ser julgado. Não, a gente não pode parar, não julgue, que não é para julgar. Não julgue para não ser julgados no sentido da maneira como você julgar, você vai ser julgado. É por aí o pensamento, né, continuando o raciocínio aqui, no versículo 3, aparece a palavra viga, na versão que a gente leu, Almeida Corrigida Fiel. E a viga que está no seu olho, né? E a viga que está nos nossos olhos quando a gente julga outra pessoa. Puxa vida, olha que coisa. Isso é terrível. Ela simboliza um pecado, uma falha, ou uma falta grave, talvez, da própria pessoa do censurador, do julgador. O julgador ele está julgando, a pessoa está censurando, mas ela também tem algo contra si, mesmo que na alma. Isso pode não aparecer nesse momento, mas no espiritual isso está registrado. Tem o livro da vida. Aquele que pecou não tem o direito de censurar outra pessoa. É essa que é a questão. Por isso, né, o julgamento feito por quem também peca não é legítimo. Você é um pecador e está julgando o outro? Nós somos pecadores. Vamos julgar os outros? Não tem como. Imagina, como é que a gente pode achar legítimo o julgamento quando aquele que está julgando é no mínimo igual àquele que está sendo julgado. Igual nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas pretensões, nas suas intenções. É muito curioso isso. Na realidade, o ser humano, para fazer isso, ele precisa de uma boa visão espiritual, para estar qualificado para julgar o próximo. Isso significa, né, ver claramente a sua totalidade a situação. Quem é que vê isso? O versículo 5 fala disso. Tire a viga que está no seu olho e você vai ver claramente. Para tirar a viga do olho do seu irmão, na metáfora que o Cristo usa ali, né? Mas isso também significa consciência do próprio pecado, para não ser juiz dos outros. Vamos dizer assim, essa é a questão. Você tem que ter consciência daquilo que você tem no seu íntimo, no seu espírito. O que a sua alma realmente traz para você chegar e acusar o outro, e julgar o outro. A gente não tem como fazer isso. Aliás, esse foi o desafio, né? Um desafio de ouro, vamos dizer assim, que foi proposto pelo Cristo aos acusadores da mulher adúltera. Lembra daquele caso, a mulher adúltera, que ela estava para ser apedrejada? Então, esse fato está narrado em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Nesse trecho, alguns homens levam uma mulher pega em adultério para o Cristo, para ver o que ele ia falar. Só que eles estavam com as pedras nas mãos,
prontos para atacar as pedras sobre a mulher, para lançar as pedras sobre a mulher. Vamos ver aqui somente o versículo 7 nesse trecho que eu citei, que já é o suficiente para a gente entender o que a gente está falando. João, capítulo 8, versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Maravilha, maravilha. Bem, em primeiro lugar, a gente não sabe dizer se o Cristo, vamos dizer assim, provocou aqueles homens, no sentido deles se analisarem para saber se eles tinham o mesmo pecado que a mulher ou qualquer outro pecado. A gente não tem como dizer isso aí, porque eles estavam acusando a mulher de adultério. Mas já pensou se um deles ali também estava em adultério? Que terrível, né? É bem isso que ele está colocando. Mas pode ser de qualquer outro pecado. De qualquer maneira, isso é importante. O fato é que aqueles homens, eles estavam se arvorando no direito de acusar a mulher, né, julgar a mulher e já estavam prontos para executar o castigo. Olha que coisa. Nesse caso, né, assim, o desafio, né, do Cristo foi exatamente chamar a atenção deles, foi convocar todos eles a se autoavaliarem e abrir os olhos da alma para perceber, na realidade, que eles estavam realmente com a viga nos próprios olhos, que eles também estavam em pecado. Como é que eles poderiam julgar outra pessoa? Né? Acusando, no caso lá, e julgando a própria mulher em seus corações. Antes mesmo de lançar qualquer pedra sobre ela, eles já a censuraram e acusaram e julgaram, né? Tudo nos seus próprios corações. Isso aí é que foi o terrível. Enquanto, na realidade, eles mesmos estariam em pecado, o que desqualificaria para o julgamento. Na realidade, assim, quando eles foram admitindo que eles tinham uma viga diante de si, na comparação, né, que eles estavam em pecado, né, no mínimo, né, eles perceberam que eles não estavam em condições de julgar ninguém. Né, essa é a realidade. E essa é uma das facetas que a gente pode extrair daquele segundo mandamento dito pelo Cristo. Lembra qual foi o segundo mandamento que o Cristo nos esclareceu? Isso está em Mateus 22, 39. Vamos ler. Mateus 22, 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Maravilha! Aqui o Cristo foi questionado sobre qual é o maior mandamento na lei. E ele responde o maior mandamento e logo em seguida ele já responde qual é o segundo. O segundo é semelhante a este. E ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso em Mateus 22, 39, como acabamos de ler. Esse mandamento, esse versículo que traz esse mandamento, melhor, né? O versículo que traz esse mandamento, ele traz dentro de si um princípio. Esse princípio inscrito ali, que vem nesse mandamento, ele fala que nós devemos olhar para nós mesmos e avaliar nossa condição antes de olhar para o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, qual é o critério para amar o próximo? O amor próprio. Então, assim, nesse princípio, antes de olhar para o próximo, olhe para si mesmo, a gente pode aplicar da seguinte maneira: antes de julgar o próximo, julgue-se, avalie-se e veja se você está em condições de julgar o próximo. É isso que ele está querendo dizer. Pelo princípio, a gente já consegue estabelecer esse critério. Antes de acusar ou julgar alguém, do que quer que seja, quem quer que seja, a gente tem que ter convicção de que estamos em condições de fazer isso. Isso se trata de um verdadeiro autoexame. Paulo fala isso, né? Examine-se o homem a si mesmo, na carta aos Coríntios. Examine-se. Então é um autoexame para satisfazer os critérios espirituais. É terrível, né? Quando a gente descobre que nesse exame ninguém passa. Então como é que a gente vai julgar o próximo? Não é preciso ir muito longe para perceber que Deus, ele nos confronta para sabermos se nós estamos de acordo com a tua palavra, com a palavra dele, né? Melhor. Ele nos confronta, né? Ou seja, se nós estamos justos e santos antes de apontar qualquer coisa no próximo. Muitas vezes a gente quer mudar outra pessoa, ou quer mudar uma coisa na outra pessoa, nos outros, né? Um irmão, uma esposa, um marido. A gente quer, poxa, podia ele mudar assim? Na nossa arrogância a gente quer mudar sempre o outro, nunca o problema está em nós. Veja bem, isso é relacionamento humano, é praticamente o mesmo princípio ali, julgamento e amor ao próximo. Não julgueis para não serem julgados. Só que o
o que a gente faz? A gente acaba muitas vezes até recorrendo, tem gente que faz isso, recorre a Deus pedindo, Senhor, muda o fulano, muda a pessoa, muda o meu marido, muda a minha esposa, porque ela é assim, assado. Quando na realidade a gente tem que mudar também. A gente pede a transformação das pessoas para Deus, mas Deus, sabe o que ele faz? Antes de qualquer coisa, antes de mudar qualquer coisa na pessoa, ele confronta a nós mesmos para que nós possamos ter consciência se nós estamos de acordo com a vontade de Deus também, antes mesmo de julgar quem quer que seja. Ou seja, se nós estamos nos moldes que ele deseja que estejamos. E propõe, em primeiro lugar, a nossa transformação pela renovação do nosso entendimento. É assim que funciona. Antes de querer mudar o próximo, mude você. Antes de olhar para os problemas do próximo, seja o próximo quem quer que seja, veja os problemas em você, as suas questões. Coloque as suas questões diante de Deus. Essa é que é a questão. Essa que é a situação que nós devemos apresentar perante Deus. A gente vai querer mudar o próximo? O princípio é o mesmo. A gente vai querer julgar o próximo? Julgue a si mesmo em primeiro lugar. Antes de fazer qualquer coisa com o próximo, veja você. Você está em condições? Não. Então você vai querer mudar o quê? Então você vai querer julgar o quê? Não é? É assim que funciona. Quem não se submete a esse autoexame para se consertar, né, para se corrigir, mas possui também a alma pecadora e quer empreender julgamentos, é o que eu acabei de falar, sobre as outras pessoas, né, ele na realidade está agindo sem reconhecer o próprio pecado. E talvez, né, fingindo justiça, ou fingindo interesse espiritual mais elevado, mas ele não tem, ele está em pecado, querendo mudar os outros, ou querendo endireitar a vida dos outros, sendo que a dele mesmo está toda torta. Não tem como. O Cristo chama isso de hipocrisia. Está lá no versículo 5 que a gente acabou de ler. Hipócrita, né? Tire a viga do teu olho em primeiro lugar. Ou seja, olhe para você em primeiro lugar. Quer mudar o outro? Não. Mude você em primeiro lugar. Quer julgar o outro? Julga você em primeiro lugar. Ele chama essas pessoas que fazem isso de hipócritas. E isso muitas vezes não aparece. Aliás, pode realmente não aparecer, mas no espiritual isso está sendo registrado no livro da vida. Veja bem, quem costumava fazer essas coisas, agir dessa maneira, com um peso, né? Para os outros, mas para si não, né? Para os outros o rigor da lei. Quem agia dessa forma eram os fariseus. Os fariseus é que davam pesos para os outros, entre aspas, né? Davam peso, agia exigindo dos outros, quando eles mesmos não praticavam aquilo que eles pregavam. Então não seja como o fariseu. O certo é, em primeiro lugar, tirar a viga do próprio olho, para não agirmos como os fariseus. Olhe para si, né? Julgue-se, avalie-se, examine-se antes de ver qualquer coisa no próximo. Quero uma transformação no outro? Não. Transforme-se a você mesmo em primeiro lugar, pela renovação do seu entendimento. A renovação do entendimento é uma ferramenta para você parar de pecar. Para que nós, eu estou falando assim, é uma maneira de falar, claro, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Então, assim, para a gente fechar, né? No relacionamento com o próximo, nós não devemos impor a justiça própria, censurando os atos alheios, enquanto nós mesmos poderemos estar em pecado. Olha que terrível. Isso pode resultar em um retorno, um refluxo nas mesmas medidas e intensidades com que julgou o próximo. Devemos olhar para nós mesmos e buscarmos um conserto em nós mesmos antes de qualquer exigência em relação ao próximo. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que Deus abra os olhos da alma para um entendimento, para uma transformação, renovando o entendimento e fugindo do pecado, fugindo dos julgamentos, que nós possamos, antes de mais nada, nos entregar em sacrifício vivo para essa transformação. Né? Precisamos transformar, em primeiro lugar, a nós mesmos, antes de olharmos para a vida de quem quer que seja. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom!